Júnior, Jardim é passado, apesar de que ele volta à pauta semana que vem no duelo pelo Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro tem a sua decisão, Cruzeiro tem os seus problemas, Cruzeiro tem que vencer o Atlético para voltar a ser campeão mineiro. E a pergunta do torcedor, o Cássio vai pro jogo, teve treino agora de manhã, tá acabando agora, o Cássio treinou normalmente, não treinou, o Gerson já tinha participado, conta tudo, atualiza aí as últimas do Cruzeirão no Rádio Esportes. Fala aí, Rubinho, um abraço, boa tarde, Rubens Júnior. Falo sim, Thiago, boa tarde, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, acelerando nesta quinta-feira, meio-dia, com 4 minutos, trouxemos na manchete do Rádio Esportes a evolução positiva do goleiro Cássio. Lembrando, ele teve nessa pancada, esse estiramento, essa lesão no joelho direito, mas ela foi uma lesão com um grau mais leve, o que possibilita o goleiro a ter esse tipo, de expectativa positiva para atuar no domingo. E a informação que trouxemos na manchete: Cássio deixa o Departamento de Saúde e Performance naquele trabalho interno e faz o seu primeiro trabalho em campo da semana. Então vai crescendo a confiança, a expectativa para que o goleiro possa estar à disposição para o jogo de domingo. Lembrando, o Cássio é fundamental pela sua experiência. A gente sabe que esse jogo único leva a decisão em caso de empate para os pênaltis, e o Cássio, Thiago, tem números espetaculares em termos dos goleiros brasileiros que mais defenderam pênaltis na história. Ele fica atrás apenas do Rogério Ceni, que defendeu 51 cobranças. O Cássio 43, ultrapassando inclusive o goleiro Dida. E pelo Cruzeiro foram 5 defesas. Contra o Coelho teve a defesa do atacante Jonatas e também do Figueiredo. Contra o Mirassol, a defesa do Reinaldo. Contra o CRB, a defesa do pênalti cobrado pelo GG. E contra o Corinthians, a defesa do atacante Yuri Alberto. Portanto, Cássio, mais do que fundamental ter esse tipo de goleiro numa decisão, e ele trabalhando parcialmente pela primeira semana em campo na Toca, Thiago. Ô, Ale Oliveira, Nath Fius, eu não tenho dúvida, fosse um outro jogo, talvez menos importante, o Cruzeiro poderia segurar o Cássio, mas o Cássio, para além da sua segurança, como ótimo goleiro que é, para além do ótimo pegador de pênaltis, como citou o Rubens, aliás, se tivermos pênaltis no domingo, vai ser aquele jogo 31-30, né? Porque o Everson também é ótimo pegador de pênaltis. Tem a liderança do Cássio numa decisão, num jogo único, no momento em que o Cruzeiro busca retomar o título do Campeonato Mineiro, impedir o Atlético chegar ao heptacampeonato. Tudo isso, ô Ale Oliveira, pode significar, pode ser um ingrediente a mais pro Cássio fazer uma forcinha e estar em campo, Ale? Não tenho dúvida, viu, Thiagão? Se fossem 2 jogos, né? Melhor de 2 jogos. Tem final que é assim, no Campeonato Paulista, por exemplo, são 2 jogos a final, né? Eu acho que ele não jogaria o primeiro, mas é um jogo único. Eu acho que ele vai para um sacrifício controlado, né? Não que ele não tenha condição, talvez ele não tenha 100% da sua condição, mas por tudo isso que você citou, né, a tranquilidade que tem os defensores, o Matheus Cunha é bom goleiro, ele entrou no jogo contra o Pouso Alegre, mas estava muito, desde maio do ano passado que ele não jogava, e aí você está falando não só da capacidade técnica, mas de um treinador em campo. O Cássio é um treinador em campo, ele orienta inclusive na bola parada defensiva, ele posiciona a defesa, e é uma segurança, né, a abordagem de marcação, ela muda de acordo com o goleiro que você tem, né? E o Cássio dá essa tranquilidade aí para os marcadores, sem dúvida alguma que ele vai fazer de tudo para estar em campo, e torço para que todo mundo esteja apto, claro, na medida do possível, né? Mas todo mundo, para que a gente tenha um grande clássico no domingo, e o Cássio, sem dúvida, é uma das atrações, né? Ô, Nath, a outra preocupação, né, por outro lado, é se o Cássio vai para um sacrifício. Eu tava me lembrando até do Courtois naquela decisão do Real Madrid, em que fizeram de tudo para colocá-lo em campo, e aí começa o jogo, ele pede para ser substituído, né? E você teria que queimar uma substituição num jogo tão importante como esse. Nessa balança aí,
o que vale mais, arriscar, põe o Cássio ou só vai na questão de segurança máxima, hein, Nath? Thiago, é uma situação difícil. Você citou o exemplo do Real Madrid. Teve um outro exemplo do Real Madrid, que foi na final da Champions lá em Londres. O Lunin foi o titular nas semifinais, ali nos jogos que garantiram o Real na decisão. E para a decisão eles voltaram com o Courtois, que estava se recuperando. E eu lembro que houve muito debate. É esse mesmo? Fizeram placenta. Não, mas ele fica. Mas ele termina o jogo, ele joga até o final. E ele faz defesas importantíssimas, inclusive. Então, tem sempre essa questão, né, Thiago? Assim, são caras muito importantes, são caras extremamente decisivos. É o tipo de jogador que você coloca no campo para fazer a diferença. Então, eu acho que o Cruzeiro, estando minimamente ali saudável, vai arriscar. A gente sabe, a posição de goleiro tem lá as suas preocupações, tem outras vantagens nesse sentido comparado a um atleta de linha, mas acho que por ser uma final, a importância que o Cruzeiro tem dado a esse campeonato mineiro desde janeiro, né? O fato de ser um clássico, tem uma questão ali de um certo revanchismo também, pelo que aconteceu na primeira fase. Então eu acho que o Cássio, se tiver condições, vai pro jogo. Ô, Ale Oliveira, foi o Diego Costa que fez da história da placenta, né? Placenta da jumenta, mas a jumenta rejeitou o Diego Costa. Mas aí ele entrou e não deu tudo errado. Há 20 minutos ele já estava mancando como se fosse um cavalo velho, né, no caso, rejeitou. A jumenta que rejeitou o Diego Costa. Então eu misturei as duas histórias, a Nath corrigiu de um lado, o Ale da outra, mas fica sempre essa balança, né? E aí, o quanto vale arriscar você perder uma alteração no jogo tão importante como esse? Mas, em se tratando de Cássio, meu amigo, a notícia é boa, né, Rubens Júnior? Ele treinou. Falando em boa notícia, teve uma visita legal hoje na Toca da Raposa. Foi hoje que o Cruzeiro abriu as portas para uma de suas lendas, Rubens Júnior? Foi sim, Thiago. A diretoria atual, né, tenta sempre estar levando ídolos eternos do clube para estar no dia a dia na Toca da Raposa e também na própria Toca da Raposa 1, onde, né, tem a categoria de base hoje, e você vai acompanhar as imagens no YouTube da Itatiaia, campeão da Taça Brasil de 1966, o conhecido Diabo Loiro. O Natal esteve presente com o Adilson Batista, que é o diretor de base do clube, e passando para garotada, né, Thiago, contando história, tendo essa presença, essa luz importante acima de tudo, inspirando os jovens que são o futuro do Cruzeiro. Todo investimento, né, que é feito nas categorias de base, não só em termos de estrutura, mas também investimento em termos de levar a história para a garotada que está nessa formação. Você está acompanhando aí o Natal firme e forte, conversando com Adilson Batista, conversando também com os demais atletas, e lembrando também, reforçando a Toca da Raposa 1, que vai passando por um grande processo também de reestruturação das suas, né, estruturas, e a garotada cumprimentando o Natal. Diabo Loiro, Thiago. E que bom ver o Natal bem. Você sabe que teve uma época, lá nos anos 2000, a gente tinha uma pelada, e aí o Adilson Batista, capitão, Samuel Rosa jogava, Maluf, Deus o tenha, saudoso Maluf, e aí sempre traziam um ou outro ex-jogador, e o jogo pegado, 2-1, nosso time ganhando, o jogo duro. Eu olhei pra fora, vi aquele senhorzinho lá, falei, vocês estão brincando, né? Colocar esse velhinho vai matar o time, rapaz, pelo amor de Deus. Aí, pô, ele entrou no meio de campo, e você tava lá no ataque, você identificar quem era, o cara bateu o tiro de meta do goleiro, acho que era o Aranha, o goleiro, sapecou a bola no meio de campo, lá no alto. Falei, vai matar esse velho. Vai matar, ele só parou a bola. Você é doido, a bola colou no peito do pé dele, ele virou e lançou pra mim. Acho que eu dominei tropicando na bola, de tanto assustado, que eu fiquei olhando. Né? Aí o Adilson falou, sabe quem é? Não, animal. Falei, Natal, falei, meu Deus do céu, o homem dominou o Natal aí no YouTube, que bom, sorridente, vida longa, grande, querido Natal, figura maravilhosa, bom de resenha o Natal, viu? Ô Rubens Júnior, como é que fica a programação do Cruzeiro pra domingo? O clássico tá chegando, Rubinho. Thiago, o trabalho foi finalizado há pouco na Toca, ainda tem, né, mais um previsto para amanhã e também no sábado, e 2 trabalhos táticos. A estrutura do time está tendo essa manutenção do técnico Tite, ainda sem surpresa, por mais que o Gerson vem trabalhando parcialmente, não integralmente, né, com os demais jogadores, mas o Cruzeiro que vai caminhando firme e caminhando muito bem, né, durante a semana nessa preparação. Aquele susto com o Gerson foi tranquilo, ele teve ali uma atividade leve na segunda-feira, aí foi crescendo na evolução no departamento de saúde e performance, já em campo, integrado com os demais jogadores.
jogadores, mas não trabalhando, né, de forma integral. E a boa notícia desta quinta-feira, o Cássio, né, fazendo essa leve corrida em campo, mostrando toda a evolução que já vem, né, tendo o departamento médico do Cruzeiro durante a semana, o diagnóstico. Vamos aguardar para essa sexta-feira, o Cássio tendo mais, né, dentro da sua expectativa para caminhar, para estar à disposição para o duelo de domingo. É o Cruzeiro que tem uma preparação bem de forma positiva para o grande jogo do domingo, Thiago.